Vamos começar desde o começo então. O Senhor Batata está com um grande problema, onde a Senhora Batata ela tá com alguma doença, e essa doença está se espalhando muito rápido. Não é a doença Pig, onde transforma as pessoas em Pig, é alguma doença que não tem cura. Então o Senhor Batata, para achar a cura para a Senhora Batata, ele começa a investir aí no hospital para os cientistas, para os desenvolvedores lá, para quem faz as coisas lá de experimentos, criar uma poção ou uma cura para a Senhora Batata. Lembrando que não é a cura do vírus ainda, mas o Senhor Batata ele tá numa caçada muito louca para achar a cura pra Senhora Batata de alguma doença que não é o vírus Pig, porque o vírus Pig a gente sabe que ele vai lá, infecta a pessoa e a pessoa fica doida. Ainda não é este vírus, mas o Senhor Batata ele tá tentando, ele investiu nos hospitais, ele investiu pra eles criarem uma cura pra Senhora Batata, que é a esposa dele. Só que ele acabou, acidentalmente, o pessoal acabou acidentalmente criando a poção Pig, a poção que transforma a Peppa, a família da Peppa, em Pig. Como o Senhor Batata tava investindo na cura pra Senhora Batata, ele tava com muita pressa, os cientistas avisaram, o Senhor Batata, não faça isso, não tá pronto ainda, pode acontecer alguma coisa, algum efeito colateral. E foi isso que aconteceu. O Senhor Batata ele precisava de famílias e pessoas que se voluntariavam pra beber essa cura, pra testar essa cura. E foi isso que aconteceu na família da Peppa. A família da Peppa foi tomar a cura, e essa cura acabou não funcionando e transformou eles em monstro. Nós temos várias provas de que isso é realmente verdade. Na cutscene final, onde o Batata se explica, no final verdadeiro, ele fala que a família da Peppa começou a demonstrar sinais agressivos, onde tava se transformando em monstro realmente. E também no hospital, no mapa do hospital, tem cartas e bilhetes falando que o Senhor Batata tava investindo muito pra eles acharem a cura pra Senhora Batata. Eles acabaram acidentalmente criando a poção que mataria todo mundo, que viraria todo mundo monstro. Quando ele deu essa poção pra família da Peppa e começou a dar sinais bons, que tava funcionando, tá aí passando até na tela, tava funcionando, eles estavam ficando mais fortes, eles estavam ficando curados. Depois passou um tempo e ele viu que tava dando tudo certo, foi lá e deu a poção pra Senhora Batata. E a Senhora Batata tomou essa poção pensando que ia realmente funcionar. Só que depois de um tempo, tudo isso foi por água abaixo, porque a Senhora Batata, junto com a família da Peppa, que tinha a Penny, que também tinha o Papai Pig e a Mamãe Pig, os quatro foram infectados. Eles tomaram a poção, eles tomaram a cura, a tal cura que não era cura nada, eles acabaram ficando infectados. E uma coisa muito importante também, pra quem não sabe, quando você é infectado, você também tem o poder de infectar as outras pessoas. A gente pode ver muito bem no capítulo 11 do Outpost, onde tinha aqueles soldados, e aqueles soldados foi passando pra cada soldado. Um soldado atacava o outro, e os soldados iam virando monstros, cada um ia passando o vírus pra outro. Então não é só por poções que eles são infectados, mas também são infectados por caso eles forem atacados por outro monstro. É igual no modo Infection. Depois de ter acontecido toda essa parte que não é mostrado nas cutscenes iniciais, só na final que o Senhor Batata explica pra gente, onde a família da Peppa tomou a poção, Mamãe Pig, Papai Pig e a Penny também tomou a poção, eles viraram monstro. Então eventualmente o Senhor Batata foi lá, viu que tava funcionando um pouquinho, foi lá e deu a poção também pra Senhora Batata. A Senhora Batata também morreu por causa que ela também foi infectada. Então a família da Peppa junto com a Senhora Batata foi os primeiros infectados. Com isso a família da Peppa começou a espalhar esse vírus, a Senhora Batata começou a espalhar esse vírus pra todos, e assim começou o apocalipse de Pig. Com as poções que o Senhor Batata fez e deu pensando que era cura de alguma doença que não tinha cura, o vírus foi total se espalhando pelo mundo, e assim começou tudo. E se você percebeu, aqui nessa print tá mostrando que só tem 3 pessoas da família da Peppa. Agora que começa o capítulo 1, o George, ele não foi junto. Então com essa família da Peppa, faltando o George, tomando a poção, depois eles voltam pra casa, e depois eles começam a mostrar sinais de agressão, é quando o George, ele foge de casa, porque ele percebe que a família dele não é a mesma. Então o George, ele foge. E assim começa o capítulo 1, onde a gente vai à procura do George. O desaparecimento do George, este é o tema do capítulo 1, onde a gente entra na house, e na house só tá a Penny Pig. Lembrando que a gente vai ter 2 Penny, se eu não me engano, o Miniton ele postou isso no Twitter, a gente vai ter 2 Penny. Uma do capítulo 1, que é a clássica Penny mesmo, a clássica Pig, e a gente também vai ter a segunda Pig, que é a Penny que a gente viu no sonho do George. Eu não sei se as duas vão estar infectadas, eu não sei se as duas são as mesmas pessoas, mas provavelmente sejam as mesmas pessoas, porque o Miniton ele quer manter aquela Pig lá do capítulo 1 clássica, Pig clássica, mas eu acho que são as mesmas pessoas sim. Então, capítulo 1, a gente tem o primeiro Pig, que é a própria Penny, a irmã do George. Então a gente precisa procurar o desaparecimento do George Pig. Todos os capítulos de Pig se baseiam em a gente encontrar o George. A gente acaba encontrando ele no capítulo 10. A gente entra na house e a Peppa Pig começa a perseguir a gente. A gente pensa que ela tá muito louca. A gente foge da house. Fugindo da house, a gente precisa relatar tudo o que aconteceu na house lá na prisão. Indo pra prisão não é mais seguro, porque a prisão também foi invadida por monstros Pigs. Então o Doug avisa pra gente no alto-falante que não é mais seguro, que ele precisa fugir com a gente e precisa ir pra garagem pra escapar. Escapando, a gente vai pra galeria, continua toda aquela história onde o Doug é infectado na floresta, tudo acontece, tudo novamente. E na floresta a gente encontra o Senhor Batata, o interfone do Senhor Batata, onde a gente precisa encontrar
a Bunny no colégio, na escola. E assim começa toda a nossa amizade com um dos personagens mais queridos de Pig, que é a Bunny, ou Coelho. A gente resgata o Coelho, depois a gente precisa encontrar o Sr. Batata lá no esgoto. Encontrando o Sr. Batata no esgoto, quando a gente termina de resgatar a Bunny, a gente desmaia e vai pro hospital. Indo pro hospital, a gente começa a ter alucinações do Doug. E esse é um forte indício de que a gente é imune ao vírus, que a gente é a própria cura. O nosso sangue, o nosso personagem, ele é a cura. Porque a gente pode ver no final verdadeiro que o Sr. Batata fala que encontrou sinais de infecção na gente. Então um dos sinais pode ser alucinações, por isso que os pigs ficam loucos. O Sr. Batata, ele fala que encontrou resquícios de infecções no nosso sangue, então a gente pode ser a própria cura. E tá a resposta, a gente é a própria cura. Então a gente é imune ao vírus, a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente não vai ser infectado. Enquanto a gente desmaia e tá dormindo, o hospital é invadido. Isso é falado pelo próprio Sr. Batata no final verdadeiro. Ele explica o que aconteceu no hospital. O hospital, ele é invadido por pig enquanto a gente tá dormindo desmaiado. Então a Bunny, ela vai defender o hospital e ela acaba sendo atacada. Então ela tá começando a virar infectada. E assim começa toda a história da Bunny. A gente precisa então fugir do hospital, porque o hospital, ele tá infestado de monstros pigs. A gente fugindo lá do hospital, a gente pode ver que o Sr. Batata, ele fugiu com o helicóptero. Ele realmente, ele foi embora e deixou a gente lá. Porque na cabeça dele, nosso personagem e a Bunny tinha sido infectada, porque a Bunny, ela realmente sofreu o ataque de um pig. Então enquanto a gente tava dormindo, a Bunny, ela recebeu uma poção do Sr. Batata, porque essa poção era pra ser uma cura, mas não tava pronta ainda. E a Bunny acabou tomando essa poção e ela virou monstro pig. Só que é uma pegadinha essa parte, porque a Bunny na história, ela não fala pra gente, eu fui infectado, eu fui atacado e estou quase virando monstro. Então o Sr. Batata, ele me deu uma poção pra caso funcionar, ele me dê a cura. Talvez funcione em mim e seja a cura. Ela não explica isso pra gente, então a gente acaba achando que o Sr. Batata é do mal, então que ele tá espalhando essas poções, tentando matar todo mundo, mas não. A Bunny, ela tinha sido atacada, então o Sr. Batata foi lá e deu uma poção de teste pra ela e acabou não funcionando essa poção, então ela acabou virando infectada. Do mesmo jeito, ela ia ser infectada. A gente fica muito triste, com muita raiva do Sr. Batata, então a gente vai atrás dele pra gente se vingar. Então a gente vai pro mapa do capítulo 8. No capítulo 8, a gente acaba encontrando dois novos personagens que são muito da hora, que estão com a gente até hoje, Pony e Zizi. Pony e Zizi, eles levam a gente para a cidade. E na cidade a gente precisa fugir de todos os monstros para ir pro lugar seguro, lugar onde eles moram. Indo pra esse lugar seguro, eles param na frente do lugar seguro e começam a conversar, falando o que tinha acontecido e tal. E é aí que a gente escuta um barulho na lixeira. E este barulho era o próprio George. Então a gente vai atrás desse barulho para saber quem era. Indo atrás desse barulho, a gente vê que a pessoa que fez o barulho correu até o shopping. Do shopping a gente encontrou o George. O George, ele estava total escondido na cidade, estava no shopping. A gente resgata o George, que estava escondido no capítulo 10, no shopping, na cidade. E a gente vai pro lugar seguro. E indo para esse lugar seguro, as coisas não estão indo muito bem, porque o Pony acaba de avisar que encontrou um sinal de helicóptero. Então a gente perseguindo esse sinal de helicóptero, a gente chega no capítulo 11, que é o Outpost. O Outpost, a gente pode ver muito bem que o helicóptero estava lá, era uma base militar onde todos já tinham sido infectados. Aquele lugar já estava sendo invadido. Então a gente faz todas as coisas, faz todas as missões e a gente entra na base do Sr. Batata. Ele não está do jeito mais que a gente tinha visto ele lá no esgoto da escola. Ele está todo no modo ciborgue. Não foi revelado por que ele ficou no modo ciborgue. Ele fala só uma vez que os cientistas fizeram aquilo com ele para ele se proteger um pouco mais. Então ele troca as partes do corpo dele por partes de ciborgue. A gente corre atrás dele, porque ele fugiu pensando que a gente era alucinações dele, pensando que era fantasma. Isso é falado na própria cutscene, na legenda. Então a gente vai pro capítulo 12, onde é toda aquela base muito louca. Fazendo todas as missões, fazendo no capítulo 12, pegando aquelas poções, indo lá, explodindo aquilo lá, fazendo todas aquelas coisas, a gente consegue zerar o Pig capítulo 12. E se você fez tudo certo, foi pro final verdadeiro, ele explica tudo o que eu acabei de explicar pra você. Ele fala que ele tentou achar uma cura pra Sra. Batata e ele acabou acidentalmente criando o vírus Pig, que acabou infectando todos. E assim tá explicado a história de Pig resumido pra você. Ao longo desse tempo eu fiz muitos vídeos explicando cada capítulo, falando cada detalhe, traduzindo cada bilhete, traduzindo cada capítulo, foi muito da hora. E a gente vai ser lançado o Pig hoje. Vai ter a continuação dessa história e eu quero muito trazer aqui pra você, beleza? Depois de tudo isso ter acontecido, a gente escapa do capítulo 12 e a gente vai à procura da cura. Então o Pig Buck 2 seria a gente indo atrás da cura. Eu espero que você tenha entendido. Hoje, 4 horas, eu vou estar fazendo uma live. O Pig vai sair 5 horas hoje, então presta bastante atenção, vem aqui no canal. Talvez você tá vendo esse vídeo aqui até depois da live, até depois que o Pig Buck 2 lançou. É um resumo pra você entender toda a história. Então vamos lá, né? Pig Buck 2, vamos começar do capítulo 1 até o capítulo, sei lá, não sei quantos Pig Buck 2 vai ter, quantos capítulos. Não sei, mas deixa o like porque isso deu um trabalho do caramba. E é isso, hein? Fiquem todos com Deus. Jesus ama você e bora, hein? 4 horas tem live, 4 horas. Falou.